Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero dar para vocês algumas dicas sobre planejamento e organização antes mesmo da sua viagem. São dicas que vai servir mais para uma viagem internacional, que você vai ficar mais dias, ou até mesmo para uma viagem perto da sua cidade ou em outro estado, mas que talvez seja um pouco mais prolongado. Eu sempre falo aqui, já falei sobre roteiro de viagens, documentos, várias dicas de viagem internacional, nacional, como se organizar, até inclusive sobre gastos. Então eu vou estar falando aí algumas dicas para você se preparar e não ter dor de cabeça durante a viagem ou até quando você voltar, porque ninguém merece você voltar de uma viagem incrível, de férias, e muitas vezes ter que se estressar por algo que você não se planejou, não se organizou antes mesmo. A primeira dica é sobre contas com vencimento. Eu sei que é um pouco lógico, mas muitas pessoas às vezes até esquecem, né, de ver boletos e contas que vão vencer durante a sua viagem. Então, dê uma revisada, dê uma olhada aí na sua organização financeira, nos seus boletos, nas suas contas, e programe esse pagamento. Caso você não tenha débito automático da sua conta, se programe para pagar antes mesmo da sua viagem, porque ninguém merece você voltar de viagem e ter que pagar juros ou ter que ir para banco emitir, tirar outra via e se estressar com isso, né? Ninguém quer pagar juros. Então, se programe para ver as contas que vão vencer no período da sua viagem e pague antes. A segunda dica é sobre correios. Se você sabe que vai receber alguma encomenda ou se recebe algum boleto, né, durante esse período, entre em contato com a empresa para estar emitindo antes, né, da sua viagem, ou deixe avisado se você mora em condomínio ou em prédio que tenha porteiro, né? Então deixe avisado a pessoa da portaria, o zelador, que você vai viajar e as suas encomendas que chegar para alguém guardar ou entregar para uma outra pessoa, para que isso não tenha devolução dessa encomenda e você tenha que se estressar ligando para a empresa, pedindo para voltar, porque tem hoje em dia muitas entregas, se eles vão uma, duas vezes, a encomenda volta, né? Tem devolução, daí você vai ter que entrar em contato, pedindo para trazer de volta, vai ter que pagar outro frete. Então, avise, sempre deixa avisado ali, né, o zelador, a portaria, ou deixa avisado um vizinho, alguém que venha entregar, para que receba isso para você, ou você está se programando para ver com a empresa para entregar depois da sua viagem, né? Terceira dica, babá de pets. Se você tem pets que não vai com você nessa viagem, se programe, converse com alguém que você tenha confiança para cuidar do seu pet, né? Ali do seu cachorrinho, seu gatinho, seu coelho, enfim, para organizar e conversar, combinar certinho como vai ser esse período, né? Que a pessoa vai ficar de babá ali, se vai ser na sua casa, se a pessoa vai levar para casa dela, ou se você vai deixar numa creche de pets, né? Hoje em dia tem bastante por aí creches de cachorro, de gato. Visite o local certinho para que você tenha confiança. Às vezes é um lugar que você nunca deixou, mas tem sim muitos lugares que tem esse acolhimento, assim, né? Para que o seu pet fique confortável, claro, numa viagem que realmente não dê para levar ele. Nós, quando vamos viajar, a gente sempre deixa o nosso gatinho com a minha irmã, né? A gente deixa em casa mesmo, na nossa casa, então ela vem aqui, cuida dele, passa o dia, a noite, faz a troca ali, né, da higiene dele. E assim como a gente também já deixou, inclusive, ele em creche. Eu, particularmente, prefiro deixar ele na nossa casa e alguém vir aqui cuidar dele, porque já é um ambiente que ele conhece, ele já está acostumado, querendo ou não, tem todas as nossas coisinhas, as coisinhas dele, o nosso cheiro, o conforto, né? É a casa dele, então para ele é confortável ficar aqui. E a gente já teve a experiência de levar em creche, e a gente percebeu que ele voltou um pouquinho mais estressado, ainda mais gatos,
que eles já são um pouquinho mais antissocial, já são mais territorialista. Então, mas é uma opinião nossa, assim, né, do nosso pet, que a gente observou que ele ficou um pouco mais estressadinho. Mas eu sei de muita gente que leva seu cachorrinho, seu gato para a creche e não tem problema nenhum. Quarta dica, também um pouco óbvia, mas é sobre malas, documentos e tudo que você precisa para sua viagem. Tenha tudo bem organizadinho, bem prontinho, realmente tenha um checklist para você ir ele ticando no mínimo um mês antes da viagem. Eu não acho que um mês antes seja muito precavido, seja muito exagerado, acho que é um período, né, de tempo ali para você realmente só focar na viagem, já não dá aquela angústia, porque eu acho que você já começa a viagem um pouco atropelada. Se você deixa para ver isso, para revisar todos os documentos, se tem mala, se não tem, qual que é o peso que deu das malas, uma semana antes, vai que dá algum problema em alguma documentação, você perde ou estraga alguma coisa e daí não dá tempo suficiente para você correr atrás de novo, né, desse documento, dessa mala ou desse item que você precisa para viajar. Então, eu coloco ali no mínimo um mês antes da sua viagem, ver essas questões principalmente de malas e documentos, faz uma simulação certinho. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre uma simulação de uma viagem que a gente fez para a Itália. Eu fiz a simulação, se eu não me engano, uns 3 meses antes, porque a gente precisava comprar mala, eu queria ver se ia dar certo a nossa ideia de viajar só com mala de mão. Então, eu fui, assim, realmente bem antecipada para uma semana antes da viagem, realmente eu ficar com a cabeça tranquila, que tá tudo certo, eu só aproveitar a pré-viagem. Olha, foi maravilhoso. Então, eu indico que antecedência, programação e organização nunca é demais. É claro que a gente não tem o controle de tudo, a gente não tem como prever todas as coisas que podem acontecer, mas eu acredito que ser bem organizada, planejada e escrevendo cada vez que você lembra de alguma coisa que tem que fazer, escreva para quando realmente você for fazer essa tarefa, você ticar. Além de aliviar a sua cabeça, que você já fez aquilo, que está pronto, você aproveita muito mais a sua viagem. Vai por mim. 5. Pensando bem, eu vou deixar essas dicas, que eu acho que é uma dica extra, é um plus, assim, que eu tenho certeza que você vai gostar e eu vou deixar por último. Porque eu nunca vi alguém falando sobre isso aqui, essas dicas, que é um pouco mais sobre um pós-viagem, mas você precisa sim se organizar e fazer isso antes de você sair de viagem. Eu vou deixar para depois. Então, vamos para a próxima. 5. Sobre janelas, portas, que você tem aí na sua casa ou no seu apartamento que talvez tenha algum problema. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui de casa. A gente mora em apartamento e as nossas janelas são de blindex. Mas, no verão, aqui onde a gente mora, na região, tem muitos temporais de verão, né? Aqueles temporais assim, com trovoada, vento, muitas vezes até granizo. E o blindex, ele não é muito vedado assim, né? Ele não é aquela perfeição. Então, as nossas janelas, muitas vezes, a canaleta ela não dá conta de escoar essa água do temporal que fica batendo ali na janela. Como o apartamento ele não tem um telhadinho, acaba batendo direto na janela. Então, não dá tempo de escoar essa água que bate ali na janela e acaba transbordando um pouquinho para dentro. Então, imagina a gente viajar, ficar ali uma semana, 15 dias fora e dar umas 3, 4 trovoadas dessa, que no verão dá tranquilamente essa quantidade de trovoadas em 1, 2 semanas, e acabar molhando, entrando dentro do nosso apartamento e estragar os nossos móveis ou estragar, às vezes, outras coisas que a gente tem. A gente tem móveis sob medida, muito próximos das janelas, então com certeza estragaria.
aqui em casa nunca estragou, porque eu sempre me organizo para solucionar isso antes. Como é que eu faço? Eu coloco panos nas janelas e coloco panos no chão, porque caso venha água, escorra, a janela, os panos que estão na janela já dá uma bloqueada, e se escorrer para o chão também não deixa ir para os móveis. Como eu disse, eu sempre deixo a minha irmã e meu cunhado aqui cuidando do nosso apartamento, do nosso gatinho. Então, mas mesmo assim, pode acontecer um dia que a minha irmã não esteja em casa ou não dê tempo para ela vir correndo aqui, né, no apartamento. Então, eu sempre deixo esses panos na janela e no chão para prevenir caso escorra alguma água para dentro do nosso apartamento e estrague os nossos móveis. Todas as vezes que a gente vai viajar ali um pouco mais de 4, 5 dias, que essa época de temporadas de chuva, né? Eu sempre deixo esses panos, graças a Deus nunca aconteceu nada. Às vezes você tem em casa talvez uma porta também, ou algum vidro que às vezes vem com vento, abre, ou tem um problema, né? Uma fresta, alguma coisa que vá danificar a sua casa, ou que você tem dentro de casa. Eu acho legal você deixar alguém avisado, né? Caso a pessoa consiga lá correr na sua casa e ver se tá tudo certo, ou já deixa prontinho ali um pano, ou deixa bem fechadinho, faz alguma coisa, dá um jeito ali, uma solução, uma ideia, para que isso não venha a estragar ou danificar o que você tem dentro de casa. A sexta dica já é algo que você vai usar mais na viagem, mas eu também acho bem importante você ver sobre a internet do seu celular. A gente sabe que hoje praticamente a gente vive em função de ter um celular na mão, de ter uma internet para tudo, para pesquisar muitas vezes coisas no Google, para pedir um Uber, para pedir comida, para pedir um socorro, para ligar para emergência. Então, para qualquer coisa, hoje em dia a gente está muito refém do celular. Eu acredito que é difícil escapar, né? Então, veja certinho sobre o seu plano, se você vai ter crédito suficiente, onde você vai viajar, como é que funciona a internet, porque eu já vejo muito relatos, vejo muita gente que vai viajar, deixa para ver isso quando chegar no destino, principalmente se é uma viagem internacional, aí a pessoa já tem toda a dificuldade de falar a língua, de instalar, de ver, então já veja isso antes. Eu acho que é um cuidado para chegar lá já bem conectado. A gente comprou um chip para conectar antes, mas no primeiro dia já da nossa viagem, a gente teve um problemazinho ali com conexão. A gente perdeu um tempinho, deu um medinho, um pouco de estresse, assim, do medo que não funcionasse. Então, já tive um pouco a experiência, assim, um friozinho na barriga de repente ficar sem internet. E foi um pouco desesperador e um pouco chato. Então, eu dou essa dica porque realmente não acho muito legal você deixar para ver isso no dia da sua viagem, quando você chegar. Então já veja bem certinho como é que funciona a internet do local onde você vai, a internet do seu celular, se você vai ter dados suficiente. 7. Sem roupa suja no cesto. Sem roupa suja no cesto, eu digo porque quando você vai chegar de viagem, vai ser um pouco bem tumultuado. Todas as nossas viagens que a gente fez, até mesmo às vezes para o estado aqui do lado, que a gente foi viajar só com uma mala de mão, mas sempre dá um bolo de roupa depois para lavar tudo isso. Então imagina você acumular toda a roupa que você está trazendo da viagem, mais a roupa que você já estava ali na sua casa naquela semana. Então esvazie o seu cesto, lave toda a sua roupa, deixe tudo prontinho para o seu cesto de roupa ficar vazio e você só lavar a roupa da viagem, porque senão você vai ficar dias e dias lavando isso. Imagina se não dá um tempo bom, ou se acontece algum imprevisto que você já não consegue lavar em seguida a roupa, né, da sua viagem quando você voltar. Então eu acho que isso vai acabar tumultuando o seu pós-viagem, então se programe para deixar o cesto bem vaziozinho, que vai te facilitar muito. A dica 8 é sobre comidas e frutas perecíveis. Imagina você indo viajar e deixar uma fruta no cesto e a sua casa ficar fechada, o estado que vai ficar essa fruta quando você voltar ali 10, 15, 20 dias depois.
Então se programe certinho para acabar com todas as frutinhas que vai ficar ali exposta no tempo, ou comida na geladeira, né, que você precisa ali finalizar para quando voltar não ter comida estragada dentro da geladeira. Então, às vezes, se você vê que vai sobrar, dê para alguém da sua família, um vizinho, alguém, para realmente não ficar esses restos de comida. E também o lixo, que já é a dica 9, tire todos os lixos. Porque assim como a comida, se você deixa algo que vai estragar, a sua casa, se ela ficar muito tempo fechada, vai acabar tendo um odor bem ruim, tanto do lixo que ficou ali 10, 15, 20 dias fechado, como da fruta, né, ou da comida que ficou ali muitas vezes estragando na geladeira. Imagina você voltando de viagem, abrindo a porta da sua casa, você querendo descansar e chegar com um cheiro de lixo. No dia, você pode estar vendo, ou um dia anterior, né, passando essas comidas para alguém, ou realmente jogando fora se já está quase ali vencido, e os lixos, deixar todos os lixos da sua casa sem nenhum dejeto, sem nenhum resto de comida, para não ficar esse cheiro e essa coisinha. A dica 10 é já um pouco sobre pós-viagem, mas você também precisa se organizar antes. Que é, no caso, se você é CLT ou se você tem um tempo programado para suas férias, né? Se programe para quando você voltar de viagem, você ter ali no mínimo 1 ou 2 dias pós-viagem, porque é bem cansativo. Imagina você tá voltando, você tendo que organizar toda a sua próxima semana, desfazer as malas, lavar todas as coisas, e você no outro dia já precisa voltar a trabalhar. Então se programe ali ainda para ter 1 ou 2 dias de folga na sua casa, para você se organizar, começar a sua semana, né? A próxima, se você já vai voltar a trabalhar, com mais tranquilidade, não começar tudo tão atropelado. Você também ainda dá tempo de absorver a sua viagem, lembrar com calma, vai cuidando da sua rotina, né? Da próxima semana, com calma. E eu digo que você tem que se programar isso antes mesmo da sua viagem, principalmente se você é CLT. E muitas vezes, por exemplo, não marcar médico logo no outro dia pós-viagem, ou algum outro compromisso, porque você vai precisar de um diazinho para descansar, por mais que for uma viagem de férias, para descansar, mas a gente sabe como é, que a gente sempre quer o conforto da nossa casa, a gente ama viajar, mas não existe nada como a nossa casa. Então se programe para ter ali 1 ou 2 dias tranquilo para você conseguir se restabelecer e se preparar para a próxima semana. Antes de eu falar a última dica, que vai ser top, por favor, já comenta, curte aqui se você está gostando dessas dicas, se você já tinha visto essas dicas, também me dê ideias ou fale mais coisas que você acha importante. Eu fixo aqui o comentário para ajudar outras pessoas, e provavelmente também pode acontecer de você ter uma dica que eu mesmo também não tenha falado, que vai servir para mim. Então, gostaria muito que você curtisse, comentasse, também me ajuda aqui no meu canal, que eu estou tentando crescer, estou tentando fazer com que isso alcance mais pessoas, que o YouTube entenda e que também o YouTube entregue para você sobre esse assunto, caso você goste desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Então ajuda todo mundo e todo mundo fica feliz, tá bom? Agora a dica extra plus mega power, que eu acho que eu não lembro de ver aqui, eu assisto muitos vídeos sobre organização, sobre planejamento de viagem, mas eu fiz isso realmente quando a gente foi viajar, e geralmente eu faço isso mesmo que seja uma viagem próxima aqui em outro estado ou em outra cidade, que é deixar comida pronta, congelada, e deixar a nossa caminha com os lençóis limpos. Vai imaginando aí na sua cabeça, você volta de viagem, já tá toda naquela euforia ou o mesmo cansaço da viagem, e você chegar em casa e ainda ter que cozinhar, eu acho que é bem exaustivo, né? Então, se programe ali para você deixar pelo menos 1 ou 2 marmitinhas congelada para ter ele prontinho, você não se preocupar em não tem comida em casa, ou ter que sair para comprar, ou ter que fazer. Eu acho bem exaustivo. Caso você, né, não goste ou não coma comida congelada, não quer deixar pronto, mas talvez se programe para ir comer na casa de algum
parente, família ou amigos, se programe para isso, para quando você chegar, você realmente ter um descanso e se preparar para a próxima semana, se preparar para o trabalho. Então imagina que confortável que é você chegar em casa, saber que vai ter uma comidinha pronta, ou que você vai na casa de alguém lá para almoçar e vai ter uma comida bem quentinha. Então, se programe para deixar essa comida pronta, que eu acho que vai ser bem confortável quando você voltar. E sobre a cama, eu acredito que, assim como eu citei já antes, não tem nada como a nossa cama, né? O conforto do nosso lar, de estar em casa, de colocar os pés para cima, por mais que a gente às vezes viaja para aproveitar, para descansar, mas é muito confortante a gente voltar para casa também. Então, quando eu vou viajar, eu sempre me programo, deixo a cama com um lençolzinho bem limpinho, troco as fronhas, né, a coberta, para a primeira noite realmente ser bem confortante, ser bem relaxante e aproveitar. Então, prepare, se organize sobre essa comida pós-viagem, assim como também a sua roupa de cama, a sua cama, deixe tudo bem prontinho, ou espalhe uns cheirinhos na sua casa para quando você voltar não ter cheiro de resto de comida, de fruta podre, como eu falei antes, né? E sim ter uma cama confortável, ter comidinha pronta na geladeira. Acho que não tem nada melhor e com certeza absoluta a sua viagem vai fechar com chave de ouro. As minhas dicas de hoje no pré e pós-viagem é isso. Espero que tenha gostado e não esquece de curtir e comentar e compartilhar para me ajudar e também te ajudar ao YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Obrigada, gente!